Brian Shatley. Homossexualidade. Introdução. Esta é uma era de aceitação e aprovação crescente da homossexualidade. Homossexualidade é retratada por muitos no governo, na educação pública e em nossas faculdades e universidades, como apenas uma de muitas escolhas de estilo de vida normais legítimo. Esses que se opõem ao estilo de vida homossexual, em termos morais e religiosos, normalmente são retratados pela elite intelectual, a mídia e a indústria de entretenimento como fanáticos e ignorantes que estão cheios de ódio, abre parênteses, homofóbicos, fecha parênteses, e assim por diante. É verdade que algumas pessoas odeiam os homossexuais. Algumas pessoas até participam de espancamento de gays. Mas deve ser lembrado que as pessoas que se ocupam de tais atividades estão pecando contra Deus. Não estão vivendo conforme a lei de Cristo. O verdadeiro cristão ama o homossexual e demonstra isto tratando-o de uma maneira de acordo com a lei, de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Calúnia, violência, ódio e desprezo nunca deveria ser atitudes de um cristão para com o homossexual. Os cristãos deveriam proteger os homossexuais de ataques pessoal, ainda enquanto o cristão deveria amar o homossexual, o tratando legalmente. Ele também teria que amá-lo, sendo biblicamente honesto para com ele. A atitude de uma pessoa para com a homossexualidade não deve ser amoldada por nossa cultura mutável e pagã, mas pelo que Deus inspirou, sua revelação infalível, a Bíblia. A Bíblia oferece esperança ao homossexual, porque fala a verdade e proclama perdão de pecados através de Jesus Cristo. A ordenança de criação do matrimônio. Para ter uma apropriada compreensão da sexualidade humana, teremos que nos voltar para o início da criação do homem. No princípio, Deus criou um homem, Adão, e uma mulher, Eva. Deus não criou dois homens, por exemplo, Adão e João, ou duas mulheres, Eva e Maria. Deus criou primeiro Adão do pó da terra, e então criou Eva da costela de Adão. Eva foi criada para ser a esposa de Adão. A Bíblia diz que eles estavam nus, contudo, não se envergonhavam. A criação de Deus, de um homem e uma mulher, para ser o marido e a esposa, é o padrão ou paradigma para o que Deus preconizou. Relações sexuais normais, morais, santificadas. A união de matrimônio é ordenada por Deus e seus preceitos sagrados não devem ser manchados pela intrusão de uma terceira parte de qualquer sexo. Jesus Cristo citou em Gênesis capítulo 2, versículo 24, como prova claramente que poligamia, tendo mais de uma esposa, e divórcio, exceto no caso de adultério, são condenados por Deus. Mateus capítulo 19, versículo 5. O apóstolo Paulo, enquanto escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo, disse que há uma só saída moral, legítima, para a determinação de Deus para o sexo e o casamento do homem. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Matrimônio monogâmico, heterossexual, é o único modo para ter sexo sem pecado e culpa. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Qualquer coisa contrária à ordenança da criação do matrimônio entre um homem e uma mulher é inaceitável. Diante de Deus, a Bíblia condena toda atividade sexual fora de um matrimônio monogâmico, heterossexual, homossexualidade, sexo pré-material, marital, poligamia, adultério, bestialidade e assim por diante. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios, capítulo 5, versículo 6. A lei de Deus. A lei moral de Deus condena a homossexualidade claramente de qualquer tipo. Não deitarás com um homem como se fosse uma mulher.
é uma abominação. Se um homem deita com um homem, como ele deita com uma mulher, ambos cometeram a abominação. Eles seguramente serão postos à morte. O sangue deles estará sobre eles. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Apologistas para o homossexualismo tentam evitar as claras e não ambíguas declarações da lei de Deus, distorcendo a Bíblia descaradamente e criando argumentos para desculpá-los. Alguns admitem que a lei de Deus condena a homossexualidade. Eles ensinam que a lei daquele Deus é apenas um registro humano de um costume judeu antigo, recheado de preconceito. Essas pessoas negam a autoria mosaica da lei e relativizam a ética. O argumento deles deve ser rejeitado, porque Cristo e os apóstolos aceitaram a autoridade divina, a infalibilidade e a autoridade absoluta do Velho Testamento. Mateus, capítulo 22, versículo 39 a 40. João, capítulo 10, versículo 35. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Se você rejeita a lei de Deus, dizendo que isto são apenas as ideias puramente humanas do antigo judaísmo, então você não pode reivindicar Cristo como seu Salvador. Ou você acredita que Jesus estava enganado na visão dele acerca da lei de Deus, ou que ele era um mentiroso. Abra os olhos. Jesus Cristo é Deus. João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 8, versículos 58 a 59. Ele não pode ser um mentiroso ou estar equivocado. Números, capítulo 23, versículo 19. Apologistas do homossexualismo tentam evitar as claras e não ambíguas declarações da lei de Deus, distorcendo a Bíblia descaradamente e criando argumento para desculpá-los. Outros ensinam que só valeriam as leis que condenam a homossexualidade para a nação de Israel. As leis do Velho Testamento faleceram com a vinda de Jesus Cristo. Esta visão é popular entre esses que reivindicam ser os homossexuais evangélicos. Esta visão é totalmente antibíblica. Quando o Novo Testamento diz que os cristãos estão mortos à lei, significa que Cristo cumpriu a lei, o pacto das obras, para o crente, afastando a maldição da lei pela morte sacrificial dele. Cristãos são unidos a Jesus Cristo em sua vida sem pecado e de forma perfeita. São elevados na morte sacrificial dele e habilitados pelo seu Espírito a viver uma vida com Deus. Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Cristo não se livrou da lei moral, ele a obedeceu perfeitamente para o crente. Ele morreu para remover a culpa de pecado e enviou o Espírito Santo. Assim, os crentes têm o poder para obedecer à lei de Deus. Se Cristo anulasse a lei, no sentido que os apologistas do homossexualismo afirmam, então não haveria nenhuma necessidade para que ele morresse, porque se não há nenhuma lei, não há pecado e culpa. As únicas leis que já não são vigentes são especificadamente as leis ligadas à terra de Israel, por exemplo, o jubileu e as leis cerimoniais. As leis cerimoniais apontaram para Jesus Cristo e o trabalho dele por tipos e figuras. A lei moral de Deus e a lei civil, que são baseadas na lei moral, ainda estão em vigor. A lei de Deus está baseada na natureza dele e seu caráter, então é absoluta, imutável e eterna. É óbvio que as proibições contra a homossexualidade não têm nada a ver com o sistema sacrificial. Eles não são claramente cerimoniais em natureza. Além disso, se só fossem validadas as leis contra a homossexualidade para a nação de Israel, então por que é condenado a homossexualidade em Sodoma, mais de 400 anos antes da nação de Israel existir? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, homossexualidade, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, versículo 7. Embora Sodoma seja caracterizada geralmente pela maldade, em Gênesis capítulo 19 apresenta a homossexualidade como a última fase de um grande deboche. Os homens de Sodoma desejaram relações homossexuais
com os convidados de Ló e estavam dispostos a estrupá-los se necessário. Deus forjou destruição total em Sodoma. Sodoma não foi destruída porque os habitantes eram inóspitos, como alguns reivindicam. Apenas ser inóspito não explicaria tamanho julgamento por Deus. Deus destruiu a cidade totalmente. Só Ló e a sua família foi poupada. Alguns apologistas do homossexualismo argumentam que a lei daquele Deus condena apenas a prostituição cultica masculina. Eles afirmam que a homossexualidade moderna nada a ver tem com a homossexualidade idólatra pagã praticada antigamente. Deus condena a prostituição masculina claramente e os ritos de fertilidade culticos associados a isto. Deuteronômio capítulo 23, versículo 17 ao 18. Aplica-se à prostituição cultica, mas Levítico capítulo 18, versículo 22 e capítulo 20, versículo 13 não mencionam prostituição cultica. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarão coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Levítico capítulo 20, versículo 13. A tentativa para consolidar todas as proibições contra a homossexualidade em apenas uma que lidar com prostituição cultica antiga revela um preconceito óbvio pro homossexual. Por esse intérprete, eles estão forçando o texto bíblico em um molde pró-homossexual. Eles estão sendo desonestos com a intenção clara da palavra de Deus. Eles estão lendo em próprias presuposições pró-homossexualismo deles na lei de Deus. É ilegítimo condensar 3 proibições distintas. Levítico, capítulo 18, versículo 22 e versículo 20 e versículo 13. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 ao 18. Intérpretes pró-homossexualismo sabem isto, mas não se preocupam, porque eles não estão interessados na verdade. Eles só estão interessados em justificar o comportamento mau, pervertido deles. Além disso, a interpretação deles poderia ser usada para justificar relações sexuais com ovelhas e cabras, porque bestialidade também era parte de rito de fertilidade nos cultos antigos. Não se engane, Deus está contra a homossexualidade em todas as suas formas, tanto a cultica como também a pessoal. Os argumentos a favor de homossexualidade são desculpas lamentáveis para um comportamento que Deus odeia e julgará claramente. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganes, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Homossexualidade estava condenada por Deus séculos antes da lei ser dada. Por exemplo, em Gênesis 19, está explicitamente condenado pela lei de Deus. Levítico, capítulo 18, versículo 22, Levítico, capítulo 20, versículo 13. Como será mostrado também, é condenado claramente no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. O Novo Testamento. O Novo Testamento concorda e confirma a condenação do Velho Testamento do homossexualismo. Nenhuma passagem da Bíblia poderia ser mais clara em sua condenação de homossexualidade que a declaração de Paulo no 1º capítulo de Romanos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas consciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 28 e o versículo 32. Apologistas pró-comportamento homossexual tentam evitar Romanos capítulo 1, reivindicando que Paulo estava apenas condenando a luxúria homossexual e a promiscuidade monogâmica das relações homossexuais. O problema com esta interpretação a favor da homossexualidade é que Paulo nem mesmo faz sugestão a tal ideia no texto. Paulo era um perito com problemas éticos complicados. A condenação dele cobre todas as formas de comportamento homossexual. Se a homossexualidade for permissível debaixo de certas condições, então seria também a mentira, o assassinato, a difamação e outros pecados também listados por Paulo, permissíveis debaixo de certas condições. Apologistas da homossexualidade também argumentariam que sexo com cabras e ovelhas é permitido, se a relação for amorosa e monogâmica. Outros apologistas dizem que o Paulo só estava recorrendo à prostituição cultica grega, mas o texto não diz nada sobre prostituição cultica grega. Paulo estava focalizando o que acontece quando as pessoas empurram Deus fora de todos os seus pensamentos e adoram ídolos. Paulo estava argumentando sobre o comportamento moral e pessoal. Quando as pessoas abandonam a Deus, o comportamento pessoal delas torna-se perverso. Se Paulo só condenasse prostituição cultica grega, então por que a igreja cedo condenou todas as formas de homossexualidade? Por que aqui toda filial da igreja cristã e toda denominação cristã condenou toda forma de homossexualidade durante quase 2000 anos? Só com os anos 70 que a homossexualidade começou a receber aceitação na sociedade, não é nenhum acidente que as igrejas que mudaram seus conceitos são parte de denominações liberais e que rejeitam a autoridade divina da Bíblia. Se Cristo e os apóstolos aceitassem homossexualidade monogâmica, então por que foi condenado universalmente na Igreja Apostólica? A teoria da pederastia. A tentativa mais inteligente para repudiar a condenação de Paulo à homossexualidade é a teoria da pederastia. Esta visão declara que Paulo, seguindo a cultura grega, estava condenando só a exploração sexual e emocional de meninos jovens por homens. Esta visão assume que Paulo era só um produto da cultura grega pagã de seu tempo. Mas a Bíblia ensina claramente que Paulo escreveu debaixo da direção sobrenatural do Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Para entender a cosmovisão de Paulo, não se deveria olhar para a Grécia pagã ou romana, mas para o Velho Testamento, os ensinos de Jesus Cristo e os outros apóstolos. A condenação de Paulo à homossexualidade é completamente consistente com uma continuação da lei de Deus revelada a Moisés. Pederastia está errada e condenada por Deus, porque é uma forma ou um subconjunto do homossexualismo. Também é cheia de pecado e má, porque é uma forma de sexo fora dos laços do matrimônio legal, monogâmico e heterossexual. Homossexualidade é má, não importa a idade dos participantes. A ideia é que uma vez dois machos atinjam a idade de 18 anos, Deus os aprova para fazerem sexo oral e anal é absurda. Paulo condenou tal pensamento mau, tolo há muito tempo. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utilizar de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga da lei para que é justo, mas para transgressões e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parecidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Ato e orientação. Qualquer discussão de homossexualidade estaria incompleta sem fazer a diferença entre o ato e a orientação. Muitos homossexuais dirão: eu nasci um homossexual, Deus me fez deste modo, então não deveriam ser condenados meus pensamentos, desejos e estilo de vida. Se algumas pessoas nascessem com uma predisposição para comportamento de homossexual, isto faria de alguma maneira o homossexualismo deles a sua cobiça, um comportamento aceitável a Deus? Absolutamente não. O fato de que todos os seres humanos nascem com uma orientação ou proclividade para pecado
não desculpam luxúria ou comportamentos pecaminosos. A doutrina bíblica de pecado original ensina que todos os homens nascem com uma natureza pecadora ou disposição. O primeiro homem, Adão, era a cabeça do pacto e representante da raça humana inteira diante de Deus. Quando Adão pecou, a culpa e contaminação do pecado passaram à raça humana inteira. Romanos, capítulo 5, versículo 12, versículo 17 e versículo 19. Toda pessoa, menos Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasce com uma natureza pecadora. Está errado dizer: Deus me fez um homossexual ou um mentiroso ou um assassino, porque o pecado não se originou em Deus, mas no homem, nos nossos antepassados, Adão. O fato que todos os seres humanos nascem com uma orientação ou proclividade para pecado não há desculpa de luxúria ou comportamentos pecaminosos. A Bíblia diz que todos os homens nascem mentirosos. Salmo, capítulo 58, versículo 3. A Bíblia também diz que mentir é um pecado. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. Diz mais adiante que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 27. Se alguma pessoa nasce com uma proclividade para roubo, homossexualidade, assassinato, bestialidade, sadomasoquismo, mutilação e etc., isso não é desculpa de um comportamento pecaminoso. O argumento que uma orientação para a homossexualidade torna isto aceitável de alguma maneira para Deus poderia ser usado para desculpar o comportamento de todo pecador. Tal argumento destrói responsabilidade pessoal, faz a lei de Deus sem sentido e a salvação por Jesus Cristo desnecessária. Todos os homens serão seguramente responsabilizados diante de Deus por todo pensamento pecaminoso, bem como palavra e ação. Não importa a orientação da pessoa. Culpar a Deus pelo comportamento pecaminoso da pessoa pode fazer o homossexual sentir-se bem, mas será ineficaz no dia do julgamento, quando todos os homossexuais impenitentes serão lançados no inferno. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Apocalipse capítulo 21 e versículo 27. Além disso, a Bíblia ensina que o homem não pode culpar a Deus pelo seu comportamento pecaminoso, porque Deus não tenta o homem é tentado por sua própria cobiça. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Alguns discutem que atos homossexuais são realmente imorais, mas sentimentos homossexuais e desejos para alguns são inatos e então inevitável e não pecador. A Bíblia ensina que não é pecado ser tentado. Cristo foi tentado, contudo, ele nunca cometeu pecado. Hebreus capítulo 2, versículo 18. O que é pecaminoso é quando uma pessoa se ocupa daquilo que o tenta fantasiar e planejar, se ocupar daquele comportamento pecaminoso. A Bíblia ensina claramente que não é pecado somente o cometer atos maus, mas também é pecado ter desejos imorais, luxúria e pensamentos. Jesus Cristo proibiu a luxúria heterossexual em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao versículo 29. Jesus disse que quando um homem olhar uma mulher e a desejar, ele comete adultério com ela no coração. Mateus capítulo 5, versículo 28. A ideia de condenar só o ato externo, mas não a luxúria interna, era uma doutrina dos fariseus. Cristo condena este falso ensino fortemente em Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, Mateus capítulo 15, versículo 19 ao 20. O apóstolo Paulo proibiu fantasias desprovidas de Deus, luxúrias e desejos. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo disse que os cristãos têm que se santificar, fazer-se santo. Seus muitos pensamentos, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tiago disse que se os desejos não forem controlados, pecado seguirá. Tiago capítulo 4, versículo 1. Interiormente, a luxúria homossexual está condenada em Romanos capítulo 1, versículo 24,
versículo 26 e versículo 27. O profeta Isaías diz que o arrependimento tem que se estender aos pensamentos da pessoa, como também para os seus caminhos. Isaías, capítulo 55 e versículo 7. Visto que a Bíblia condena luxúrias e atos pecaminosos, não pode haver nenhuma coisa como um homossexual cristão ou um assassino cristão ou um ladrão cristão. Se um homossexual se tornar um cristão, ele tem que se afastar de atitudes e pensamentos homossexuais. Então, quando ele se tornar um cristão, ele deixa de ser um homossexual. Ele ainda pode ser tentado às vezes, mas ele recusar-se e ocupar-se em fantasias e cometer tais ações abomináveis. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós não deveríamos desejar coisas más, assim como cobiçá-las. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Conclusão. A condenação da Bíblia ao homossexualismo está muito clara e muito forte. Deus diz que homossexualidade é uma abominação. Isto significa que Deus odeia, detesta completamente o comportamento homossexual. O Velho Testamento ensina que as pessoas que estão condenadas do crime de se ocupar de comportamento homossexual deveriam ser postas à morte. Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 20, versículo 13. O Novo Testamento está de completo acordo. O apóstolo Paulo diz que comportamento homossexual é passíveis de morte, em Romanos, capítulo 1, versículo 32. Esta não é a opinião de homem, mas o ensino claro da palavra de Deus. As pessoas que reivindicam ser compassivo para homossexuais, desculpando e aprovando o comportamento perverso deles, são mentirosos e falsos profetas. As tentativas deles para reinterpretar a Bíblia, para fazer isto concordando com a homossexualidade, são as desculpas mais lamentáveis trazidas para estes que não querem se arrepender. Eles estão dirigindo homossexuais para o caminho largo que conduz à destruição. Mateus capítulo 7, versículo 13. Eles são os verdadeiros inimigos da comunidade homossexual. Sua única esperança é aceitar o que Deus diz, para considerar seu comportamento pecaminoso. Se você se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo, você deve primeiro ser convencido de que seu comportamento está errado, é maligno e merecedor de julgamento. Depois que Paulo diz que os homossexuais estão excluídos do reino de Deus, ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós levastes mais fostes santificado, foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Havia cristãos na igreja em Corinto que rejeitaram o estilo de vida homossexual anterior e foram libertos de seus pecados. Eles se arrependeram e creram em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como ele é apresentado na Bíblia, é a única esperança do pecador para a salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Se você crê nele, todos os seus pecados serão perdoados. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 11. O sangue sem pecado de Cristo remove a culpa e a maldição do pecado. A vida sem pecado perfeita é dada como um presente para aqueles que creem nele. Quando os cristãos estiverem diante de Deus no dia do julgamento, eles serão vestidos com a retidão perfeita de Cristo. Crentes vão somente para o céu por causa dos méritos de Jesus Cristo. Quando Cristo ressurgiu da morte, ao terceiro dia, foi provado que o sacrifício dele era aceitável a Deus, o Pai. Cristo levantou-se vitorioso sobre o pecado, culpa, morte e inferno para todos que colocam sua confiança nele. Depois da ressurreição,
Cristo, como mediador divino humano, foi feito Rei e Deus sobre tudo no céu e na terra. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19.